Bom dia a todos os participantes aqui presentes dessa atividade, né? Dando continuidade a mais uma atividade multicamp da Semana do Meio Ambiente 2020, a gente vai começar agora uma mesa em conjunto do Campus Coxim com o Campus Jardim. Essa é uma colaboração entre os dois campi para falar de um assunto tão essencial e importante, né? Que é o acesso à água, tá? O título dessa atividade é Os impactos das políticas nacionais para a regulação da água na América Latina e no Brasil. Os palestrantes são Alexandre Lopes, professor de Sociologia do campus de Coxim, graduado em Ciências Sociais com doutorado em Ciências Sociais pela Unesp. E o Leonardo Borges, que é professor de Sociologia do campus de Jardim, graduado em Ciências Sociais pela UFMS, e mestre em Filosofia Moderna pela Unesp também. Bom, então eu passo agora a palavra para os palestrantes, né? E desejo aí que nós tenhamos uma boa atividade e que tudo siga bem interessante, tá? Passo a palavra agora para o Leonardo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, como é de praxe, né? Eu quero agradecer imensamente pelo convite. Me sinto muito feliz de poder contar com esse prestígio por parte de vocês. Quero agradecer a toda a comissão, em nome do Rafael e do Alexandre. Essa Semana de Meio Ambiente, realmente, eu tenho acompanhado alguma coisa, não tudo. Tá muito bonita, né? O Krenak falando ontem foi muito emocionante, realmente histórica, né? Eu queria
fazer aqui para começo de conversa, eu combinei com meu amigo Alexandre que a gente colocaria uma música para que a gente pudesse discutir esse assunto tão importante, né, em nossos dias. E é engraçado, eu quero até começar contando uma história que nós não combinamos, né? Ele me mandou, na verdade, uma música e disse: o que você acha de colocar essa música? E aí tem toda uma história, né? Eu queria contar rapidamente. Essa música é do Xangai, é a autoria de um cantor, compositor baiano, né? Junto com o Jatobá, de um disco que foi lançado na década de 80. E eu tenho esse disco aqui, eu tenho uma coleção de LPs em casa, aquele que está ali atrás, como vocês podem ver. E o que é mais interessante ainda, esse disco está autografado. Ele foi autografado para o meu pai na década de 90. Meu pai já não está entre nós, né? E fiquei muito emocionado de ver essa coincidência acontecer, né? Então eu gostaria de colocar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui com a letra da música para a gente começar esse nosso papo, tá bom? O áudio espero que esteja bom para vocês. Eu vou ligar aqui o equipamento, que é disco, tá? A gurizada que não conhece, é LP, long player. É uma tecnologia que ficou praticamente esquecida durante muito tempo e que tem voltado, né? Mas eu sempre tive. Vou primeiro compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam ver a letra. Porque se tiver alguma distorção do som, pelo menos dá para acompanhar, né? Dá para ver a letra aí, pessoal? Confirmem aí comigo se foi compartilhado. Dá sim, Leonardo. Perfeito. Então eu vou colocar a música pra gente. Pode ser que não acerte no começo, vai fazer uns ruídos, tá? Porque é a quarta faixa do LP e não é como um play normal, né? A gente precisa correr o braço aqui. A grota inteira tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda pro solo, divino orvalho gozo que nos eterniza, intimidade, elegância, natureza, com essa imensa porção líquida riqueza, certeza de brotar do solo os alimentos, sustento eterno das matas do mar, centro da vitalidade, verso e reverso que reveste a natureza, está presente na terra em toda parte, na arte farta de tanta imagem poética, que alimenta a filosófica estética, clara, cristalina, límpida e forte, é responsável pela vida e morte em Marte, é responsável pela vida e morte em Marte. Se faltar aqui na Terra tem tragédia catastrófica, será acidente sobra, e a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua, quando sólidos e sós seremos lá, quando sólidos e sós seremos lá. A grota inteira tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda pro sol, divino orvalho gozo que nos eterniza, intimidade pertence à natureza, com essa imensa porção líquida riqueza, certeza de brotar do solo os alimentos, sustento eterno das matas do mar, centro da vitalidade, verso e reverso que reveste a natureza, está presente na terra em toda parte, na arte farta de tanta imagem poética, que alimenta a filosófica estética, clara, cristalina, límpida e forte, é responsável pela vida e morte de Marte, é responsável pela vida e morte de Marte.
Se faltar aqui na terra de tragédia catastrófica, será se vem de sobra. E a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua. Quando sólidos e sós seremos água, quando sólidos e sós seremos água, quando sólidos e sós seremos água, quando sólidos e sós seremos água. É isso aí, pessoal. Deu para ouvir bem? Ouviu bem aí, Alexandre? Sim, Leonardo, é uma maravilha de música, né? Que legal, que bom. Fico feliz que conseguiu captar o som. Bem, eu vou voltar aqui para o slide, então, para a gente fazer essa conversa nossa. Eu tenho um tempo bem reduzido aqui, eu peço para que vocês, então, me interrompam, caso eu comece a chegar perto aí, né? Ultrapassar a coisa. Vou voltar aqui. Quero começar com essa epígrafe, essa frase aqui do Roger Waters, né? Famoso baixista do Pink Floyd. A verdade é como água, uma necessidade básica. Sem ela, não há como sobreviver. Bem, pode parecer um pouco pretensioso da minha parte, mas eu gostaria de tentar fazer uma reflexão hoje com vocês a respeito do que de fato tem acontecido no âmbito dessa discussão sobre a gestão dos recursos hídricos, né? Mas, sobretudo, sobre as leis mais recentes que mudaram a nossa legislação a respeito do acesso à água, né, por parte da população. Claro que não, eu espero com isso não trazer alguma verdade, mas não falar assim simplesmente do meu ponto de vista. Eu quero me afirmar a partir de um conjunto de lutas históricas e de resistências das populações a essas legislações, e com isso me colocar através delas, né, para tentar construir essa verdade, uma verdade coletiva, não minha só. E nada melhor do que a gente começar com uma pequena história. Há um livro da Vandana Shiva, que é uma pensadora indiana, uma mulher fantástica que eu recomendo para todos vocês, chamado Guerra da Água. Tem várias traduções aí, Guerras de Água, etc. Ela conta para a gente uma história que é paradigmática. Logo no início desse livro, ela fala a respeito de um evento em que ela participou no oeste da Índia, e ela vai de Nova Delhi até essa cidade, Jaipur, na Índia, no oeste da Índia, e ela pega um trem, né, de Nova Delhi até Jaipur. E ela vai participar, na verdade, de um evento a respeito de uma seca e de uma situação de tragédia muito grande que tem assolado aquela região. E aí, quando ela está lá no trem, ela conta que ela recebe uma água engarrafada. Ela precisou beber água, teve sede, né? E ela recebe essa água engarrafada e ela começa a fazer uma reflexão. Essa garrafa d'água é de uma marca conhecida, da Pepsi Cola, lá na Índia. E aí ela tece uma reflexão que eu trago aqui para vocês, é um trechinho do livro, né? Ela diz assim: nas ruas de Jaipur havia uma outra cultura da água. No auge da seca, pequenas cabanas com telhados de sapê, chamadas de Jalmandirs, templos da água, eram construídas para oferecer de graça aos sedentos água em potes de barro. Jalmandirs fazem parte de uma antiga tradição de construção de piaios, fontes gratuitas de água em locais públicos. Esse era um choque entre duas culturas. Uma cultura que vê a água como um bem sagrado e trata o seu fornecimento como um dever para a preservação da vida, e uma outra que vê a água como uma mercadoria e sua posse e comércio como direitos corporativos. Bem, isso já nos coloca então diante de uma disputa, né, muito clara a respeito de como enxergar a água. E a escassez de água, no primeiro momento, é preciso dizer, é considerada a partir de 1.000 metros cúbicos, né? Menos de 1.000 metros cúbicos por indivíduo
ao ano. E segundo a Vandana Shiva, em 1998, que é um dado já bem antigo, cerca de 28 países passavam por tensões relativas à escassez desse recurso, né? E havia previsões que em 2025 nós chegaríamos a cerca de 56 países, né? Ou seja, na década de 90 se contabilizava mais ou menos 130 milhões de pessoas nessa condição de escassez no mundo todo, e para 2025 a previsão é de mais ou menos 817 milhões de pessoas. E aí eu começo essa nossa reflexão trazendo uma pergunta que é trazida também, claro, pela Vandana Shiva, sobre o significado dessa escassez, né? Num primeiro momento, pode ser que a gente encontre aquela resposta mais superficial dos malthusianos, né? De que acusam que há um crescimento e progressão geométrica da população mundial em detrimento de uma progressão aritmética dos recursos, ou seja, nós crescemos uma população muito mais rapidamente do que os recursos. Mas a própria Vandana Shiva diz, não é bem assim. Né? O que é o fato mais elementar é que a taxa de extração de água no mundo hoje é muito maior do que a taxa de crescimento populacional. A razão é de 2 para 1,5. Então fica essa questão, né? O que causa essa escassez? Basicamente, qual a explicação para a escassez se não é necessariamente a população que cresce um ritmo acelerado? Bem, eu quero propor para vocês essa seguinte reflexão, essa visão aqui que eu trago. Eu entendo que a mutação jurídica que a gente tem sofrido hoje no mundo todo, todas as mutações jurídicas em torno de direitos sociais, inclui aí o direito à água, é uma expressão da escassez, né? A mutação jurídica, então, é uma filha da escassez, que é também uma expressão dessa disputa econômica pelo recurso, né? Aí fica essa questão, se as legislações estão se alterando porque o recurso é escasso, qual é o sentido dessa alteração? É uma pergunta mais ou menos assim que a gente sabe a resposta, mas é que é necessário que seja feita, né? Como que a gente pode, então, interpretar essas novas regulamentações, leis que vemos surgir a cada dia nesse campo minado pela escassez mundial? As corporações globais que estruturam a ordem econômica, né, que têm seus grandes lobbies no setor político, como elas têm se aproveitado dessa escassez, né? Como elas têm se posicionado diante desse quadro de escassez? Será que garantindo que a água é um direito universal e que todos têm que ter o acesso a esse bem comum, né? Quando essas empresas entram em jogo com seu lobismo, elas fazem em nome delas próprias, dos seus interesses, ou em nome dos povos? Acho que essas questões são básicas para a gente nortear essa reflexão, né? E existem algumas tendências da globalização, então, já que se desenham no cenário dessas próprias questões. A economia capitalista, ela tenta e quer transformar com suas livres relações de mercado, os bens comuns, que eu vou chamar aqui de os comuns, e existe toda uma literatura atual, mas também desde o século XIX e um pouquinho antes, que fala dos comuns, né? A economia capitalista, ela tende a transformar esses comuns em um bem privado, né? Para quê? Obviamente, para que esses bens possam ser extraídos, comercializados livremente, né? O problema é que esse comércio é feito num mundo que é entendido pelo mercado e pelos processos que envolvem a globalização capitalista. Esse comércio é feito no mundo de entes abstratos, né? A ideia de que todos os indivíduos poderiam comprar, então, os recursos, logo, eles seriam universalizados pela via do mercado. O que eu quero trazer para vocês é essa reflexão. Será que o mercado é um espaço da igualdade dos indivíduos, né? É o suficiente para a universalização desse recurso tão essencial para a vida, que é a água, o simples fato de transformá-la numa mercadoria? Bem, eu digo aí nesse slide para vocês, neste mundo metafísico do mercado, todos estão em pé de igualdade, ou seja, um mundo ilusório, né? Metafísico nesse sentido. Esse é o mundo dos livres e de suas iniciativas corajosas. Esse é o lugar dos empreendedores arrojados e criativos. A senha de acesso aos bens transformados em mercadorias, neste céu dos iguais,
é um velho conhecido nosso, o dinheiro. Para quem não tem dinheiro, no entanto, não há motivo para preocupação. Vocês podem acessar a água, né, esse bem universal via mercado, através daquele seu cartão Golden, Master, Ultra, qualquer coisa, né, gente? Desde que você tenha o cartão, então, você pode acessar a esta universalidade. Então, conforme a Shiva, ela diz o seguinte para a gente. Eu me permito aqui novamente citá-la, né? Os proponentes do livre comércio da água veem os direitos da propriedade privada como a única alternativa pura à posse estatal e os mercados livres como o único substituto para a regulamentação burocrática das reservas de água. Ou seja, não há uma outra resposta por parte do mercado, essa é a tendência generalizada dele em todos os lugares, defender, né, que o mercado é a única saída para a solução desses problemas de escassez. Se para toda força há uma força contrária, nós chegamos então a uma dualidade. De um lado, nós temos a propriedade coletiva em jogo e, de outro, a propriedade corporativa desses comuns. Na linguagem mercadológica, padrão, no pensamento que a gente pode chamar de unidimensional, né, porque ele próprio não se estranha, é preciso limpar, então, o entulho jurídico que se opõe aos claros direitos dos proprietários. E a gente encontra isso em todos os manuais, em todos os discursos desses organismos, do Banco Mundial, do FMI, o discurso que é preciso segurança jurídica. Há um entulho jurídico que não permite direitos claros de propriedade. Seria necessário, então, remover esse lixo jurídico e produzir um ambiente de segurança jurídica, né, para os investimentos. Esse ambiente de segurança jurídica significa relações claras de propriedade. O problema é que a noção clara de propriedade é muito cara ao próprio capitalismo. O que é a propriedade para o capitalismo? Eu quero entrar também nessa discussão rapidamente com vocês. Falando do Brasil, eu não pretendo aqui fazer uma análise exaustiva da Lei 4.162, que foi aprovada agora, que é a chamada Lei da Privatização da Água. Eu deixo isso aí para os especialistas em direito. O que eu quero fazer aqui é uma abordagem mais ampla da discussão, como isso aparece no mundo, né? No contexto de formação desses mercados globais. Mas, de qualquer maneira, essa lei, vamos falar rapidamente dela, ela trata da privatização do setor de saneamento no Brasil. Poderíamos resumir assim. Significa que, quando a gente analisa a própria estrutura narrativa que foi usada lá pelos deputados e senadores para defender, até mesmo por aqueles senadores e deputados da dita oposição, o que a gente encontra é, na verdade, a abertura de um mar vermelho para o mercado, né? Antes nós tínhamos um setor regulamentado pela sociedade, pelo Estado, claro, com todas as suas dificuldades, o Estado também com todas as suas contradições, mas isso era regulado exclusivamente pelo setor público. A partir desta lei, nós temos um vácuo, né? E as empresas multinacionais ou com capital multinacional, que hoje no mundo globalizado é a realidade, nenhuma empresa existe praticamente sem nenhuma correlação com o capital multinacional, essas empresas passam a gozar, na qualidade de proprietárias privadas da água, desse direito de, por assim dizer, entre aspas, direito, né, vendê-la às populações. Por que isso acontece? Essa lei 4.162 instituiu o chamado marco legal também do saneamento básico. Ele neutraliza com isso o espaço outrora simplesmente público. O argumento básico é que o Estado não conseguiu fornecer esse serviço para os indivíduos ao longo de todos esses anos, principalmente desde a Constituição de 88, e que agora, para poder resolver essa questão do saneamento e também da água, é necessário que a gente transforme em mercadoria. O primeiro problema que eu vejo da lei, como ela foi aprovada, é um problema meio óbvio, né? Mas a gente precisa citar. É o caso famoso aí do senador Coca-Cola. Vocês devem ter ouvido falar do senhor Tarso Gereissati, político já conhecido, muito antigo aí na nossa política. O que é o Gereissati, né? Que figura é essa? Uma figura paradigmática, né?
E ele foi o relator desse projeto, dessa lei de privatização da água. Conforme uma matéria que eu peguei aí da internet, do jornal investigativo Intercept, olha só o que a matéria diz. O próprio Tarso possui empresas de comunicação, 2 emissoras de televisão e 8 emissoras de rádio, todas no Ceará. Ele declarou um patrimônio de apenas 389 milhões em sua última eleição, em 2014. Segundo o levantamento do jornal O Globo, no período que ficou afastado da política entre 2010 e 2014, a sua fortuna cresceu 512%. Durante a campanha do Senado, em 2014, só uma empresa, a Solar, uma das mais importantes fabricantes de Coca-Cola do mundo, doou para o senhor Gereissati cerca de 1,5 milhões de reais. Então, vocês sabem, né, que essa água que a gente toma por aí, engarrafada, as fontes da Nestlé, que tem secado as reservas de água, tudo mais, todas essas empresas e todos esses interesses, esse lobismo está dentro do legislativo no Brasil. E tá aí o impacto, né? Então, só para começo de conversa, gente, a discussão, qualquer discussão séria sobre o que aconteceu com essa lei deveria começar por aqui, né? Do nível de promiscuidade, né, entre público e privado, através da figura desse senador. Bem, o problema é que no mercado todos são iguais, né? Mas o projeto de universalização que se pretende através do mercado vai esbarrar em algumas questões, algumas considerações básicas quando a gente tenta entender a realidade brasileira. Lembrando que esses políticos, boa parte deles não conhecem o chão histórico que eles pisam, e outra parte é cínica mesmo, porque eles conhecem o que eles estão fazendo, sabem muito bem. Mas quando a gente fala, por exemplo, naqueles gestores que estão lá dentro desses organismos internacionais, defendendo essa visão de que o mercado universaliza os recursos para os indivíduos, muitas vezes aqueles jovens que passaram uma vida toda estudando em universidades europeias, países do capitalismo central, eles não têm a menor noção do que é faltar água numa torneira, morar numa favela com esgoto a céu aberto, enfim. E também não tem a menor noção de que um país como o Brasil, né, é um país em que nós temos um regime de trabalho que é chamada superexploração. Ou seja, se nós já temos exploração do trabalho, como no capitalismo central, como foi descrito lá pelo Marx, né, extração de mais-valia, etc. Se isso acontece nesses países, o que a gente encontra no capitalismo periférico e dependente são condições ainda mais aviltantes. Eu trouxe um trecho aqui para vocês do Ricardo Antunes a respeito disso. Ele acabou de lançar um livro, depois eu posso indicar para vocês. Eu não coloquei a bibliografia aqui, mas depois eu posso indicar aí no momento das perguntas. Esse livro que ele lançou agora, O Privilégio da Servidão, eu recomendo para vocês. É um livro fantástico desse grande sociólogo do trabalho no Brasil, na América Latina, o Ricardo Antunes. Ele nos lembra dessa condição sui generis, né, do mundo do trabalho no Brasil. Olha o que ele diz. Dada a conformação desigual e combinada da divisão internacional do trabalho nas periferias, o proletariado nasceu eivado na condição de precariedade. Bastaria dizer que o proletariado no Brasil e em outros vários países que vivenciaram o escravismo colonial efetivamente floresceu a partir da abolição do trabalho escravo, herdando a chaga de um dos mais longevos períodos de escravidão, de modo que sua precarização não é a exceção, mas um traço constante de sua particularidade desde a origem. O nosso proletariado sempre se confundiu com a condição de precariedade, que é o traço marcante de sua ontogênese. Bem, isso é a nossa realidade. A gente está falando de uma população que, em sua maioria, da população economicamente ativa, se encontra hoje no Brasil, mais de 15 milhões, né? E algumas estatísticas podem até pegar uma coisa mais ampla. Uma população que não tem emprego, quando tem emprego, é emprego precário, né? Informalidade, empregos que não garantem a subsistência. Essa população é que está sendo submetida a essa universalização via mercado. Isso que a gente tem que colocar em mente quando a gente discute, né?
Bem, um outro aspecto que eu queria trazer para vocês também, rapidamente, assim, uma tese que eu formo aqui para defender, na verdade, para criticar, né, tudo isso que se desenha no nosso horizonte, é a ideia dos cercamentos dos comuns. Né? O que foi a política dos cercamentos? Ela se tornou famosa, conhecida, pelo menos assim, por assim dizer, através da obra do Thomas Moros, A Utopia. O Moros descreve o processo extremamente violento com que os capitalistas, que a gente poderia chamar de agronegócio do século XVIII, né, se vocês quisessem exagerar aqui a noção, mas seria mais ou menos isso, os capitalistas do campo, o processo violento com que eles expulsaram os camponeses para poder formar o mercado de trabalho nas cidades. Né? E o Marx, nosso velho conhecido Karl Marx, descreveu isso com muita riqueza e propriedade lá na sua obra principal, O Capital, que é a chamada acumulação primitiva do capital, que a gente vai falar rapidamente se der tempo aqui. E o que eu quero defender? Eu quero defender mostrar para vocês, na verdade, nem sou eu que defendo, vários autores falam isso, que nós estamos diante de um cercamento dos comuns que tem algumas equivalências com esse fenômeno que aconteceu no século XVIII. O que é o cercamento dos comuns e o que ele tem a ver com essa nova lei da água? Né? Um exemplo, essa nova lei de março de 2000, ela diz que a partir de março de 2022, todos os contratos de prestação de serviços de saneamento, que inclui a distribuição, coleta, tratamento de esgoto e resíduos, que nós temos aí nos municípios brasileiros, eles vão ter que passar por uma licitação. Essa licitação não é mais aquela licitação que a gente faz como a nossa empresa aqui com as empresas estaduais, a nossa cidade com as empresas estaduais, mas necessariamente terão que ser licitações que passam pela concorrência com a iniciativa privada. O problema é que essas licitações, para serem disputadas pela iniciativa estatal, das empresas estatais, eles colocam uma série de dificuldades para as empresas. Uma delas é provar, por exemplo, viabilidade financeira e técnica para que essas empresas possam participar da licitação. Por exemplo, essas empresas estatais precisam ter, no mínimo, recursos para 30 anos, né? Uma coisa que é impensável. Uma empresa precisa provar que tem recursos para se manter durante 30 anos, para gerir esses serviços, para conseguir disputar em pé de igualdade essas licitações. Então, uma série de entraves são colocados para as empresas estatais. No final das contas, a gente sabe que quem vai ganhar é a lei do mais forte, né? As empresas que têm mais estrutura, e, obviamente, geralmente aquelas que estão ligadas ao capital internacional. Né? Então, por isso eu digo para vocês que o que a gente viu com essa legislação é também, de certa maneira, um fenômeno de cercamento, né? A transformação de um bem comum em propriedade. Bem, o Marx ele vai fazer na seção 7 do Capital, assim chamada acumulação primitiva, a análise desse processo, como eu disse para vocês, vale a pena ler. Se você ainda não leu o Capital, que é uma obra para muito tempo, né, de estudo, uma vida praticamente lendo essa obra, e pretende começar o Capital, o tomo 1, eu recomendo, como o próprio Marx havia recomendado, que você coloque como meta inicialmente ler esse capítulo. Né? Não tem problema nenhum você, então, não começar do primeiro, a mercadoria, e pular direto para esse último, porque lá você vai encontrar coisas que vão te dar mais condições de entender historicamente como o capitalismo se formou. Né? A acumulação primitiva envolve isso. Só que a acumulação primitiva não é meramente acumulação. A primeira coisa que o Marx vai dizer é que a acumulação primitiva é uma teologia, né, no sentido negativo, um conto da carochinha. Por quê? Porque os economistas burgueses nos contam que a acumulação aconteceu devido à abstinência, ao comportamento lá daqueles protestantes que economizavam e levavam uma vida dura, ao contrário dos pobres, que são os perdulários, né, que são os vagabundos, que gastam tudo que recebem, etc. Existiria, então, uma classe que foi mais econômica e, por isso mesmo, acumulou recursos o suficiente para
criar esse sistema de produção. Não é verdade, né? Obviamente não é isso. Marx mostra que do século XIII até o XIX, várias e várias leis foram sendo implantadas ao longo dos mais diversos reinados na Inglaterra, que é o caso clássico do capitalismo, para fazer com que a terra, esse meio de produção essencial para o campesinato, se transformasse em propriedade privada e com isso a gente tivesse, então, a formação do mercado de trabalho na Inglaterra. Ou seja, o proletariado é criado a partir de um processo de despossessão, né, dos seus meios de produção. É claro que isso é o caso inglês, né? Nós temos as particularidades no mundo todo, não dá para pensar o caso inglês para todo mundo. Mas, em linhas gerais, podemos dizer que a despossessão é um fenômeno que se repete em muitos lugares, né? Então, a tese do Marx é que a abstinência sozinha não poderia levar à acumulação do capital. E o grande segredo da acumulação capitalista seria essa reorganização revolucionária generalizada das relações de produção existentes. Agora, pegando um autor contemporâneo, David Harvey, um geógrafo que vocês devem já ter ouvido falar aí com o professor Rafael e todo mundo que estuda o mundo contemporâneo acaba citando Harvey, ele é muito conhecido. O David Harvey ele se apropria desse conceito de acumulação primitiva do Marx, só que ele tem um toque especial para a gente, porque ele pega desse contexto histórico aparentemente limitado e consegue gerar, através da noção de acumulação por despossessão, uma amplitude muito maior para esse conceito. O que ele vai dizer? Olha, o capitalismo não nasceu só lá daquele estado originário, de uma violência primitiva que expulsou o campesinato, né, com leis duríssimas, né, do campo. O capitalismo continua agindo dessa maneira. O capitalismo não teve esse comportamento que praticamente fica parecendo como um ato originário, mas de fora do capitalismo, né? Foi necessário expropriar o campesinato e depois que essa expropriação acontece, cria-se o mercado de trabalho. E aí, a partir do momento que passa a existir esse mercado, aparentemente, essa expropriação fica lá atrás, como um estado originário de fora. O Harvey vai dizer, não, essa expropriação ela continua acontecendo em muitos lugares, e por isso ele usa o termo despossessão. O que a acumulação por despossessão, então, indica? Ela indica muitos mecanismos, vários mecanismos violentos de esbulho, que não são aqueles só do capitalismo como ato inaugural. Então, é necessário, diz ele, uma reavaliação geral do papel contínuo e da persistência das práticas predatórias da acumulação originária dentro da longa geografia histórica da acumulação do capital, que está, portanto, na ordem do dia. Esse livro dele, que eu estou citando aí para vocês, acabou de sair no Brasil, a tradução, chama-se Os Sentidos do Mundo, Textos Essenciais. Eu recomendo muito que vocês depois acessem também, um texto incrível. E o que o Harvey diz, então, com essa noção de acumulação por despossessão? Bem, basicamente, os processos que o Marx descreve lá na acumulação primitiva do capital, no caso inglês clássico, mostram para a gente vários processos que se repetem em outros lugares. Vou citar alguns aqui que ele cita. Por exemplo, acontece lá no século XVIII a privatização da terra, a transformação desta em mercadoria. Eu pergunto para vocês, não é alguma coisa parecida com o que a gente está vendo agora? Segundo, nós temos o processo de transformação de diversas formas de direitos comuns, coletivos, os direitos chamados consuetudinários, baseados na tradição, e até mesmo o direito estatal, feudal, né? Transformados, assim, em direitos exclusivamente de propriedade privada. Eu pergunto para vocês, também não é isso que está acontecendo aqui de certa maneira? Ou claramente não é isso que está acontecendo aqui no nosso caso? Uma transformação do direito estatal em uso exclusivo da propriedade privada por uma classe. Terceiro, supressão dos direitos dos cidadãos comuns. Outro exemplo, né? 4. Transformação da força de trabalho em mercadoria e supressão de formas autóctones e alternativas de produção e consumo. Algo que
O Krenak falou para a gente ontem também, né, bastante sobre isso, não nessa linguagem técnica aqui, mas basicamente o capitalismo é isso, né? Ele transforma as relações de produção através do chamado progresso, como disse o Krenak, e aí as alternativas de produção e de vida, né, das populações tradicionais, das populações indígenas, tudo isso desaparece e naturalmente a gente vai ter uma classe despossuída, que não tem condições de manter sua própria existência, como se mantinha antes, e é obrigada a trabalhar num mercado livre, né? O Marx até brinca, né? O trabalhador se transforma na figura de uma liberdade, assim, como se fosse livre como um passarinho. Ele, ironicamente, nos diz. E quinto, nós temos os processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação, inclusive, desses recursos naturais também presente aí na acumulação por despossessão. Bem, não vou falar da outra aí, mas é muito importante a gente lembrar também das práticas neocoloniais e imperiais, né? Como, só que não vai dar para a gente explorar aqui, né? Como há uma pressão desses organismos internacionais, como há uma pressão de outros estados, né? Que interferem nas políticas soberanas dos mais diferentes países, no sentido de abrir os seus mercados, né? No sentido de favorecer a circulação dessas mercadorias ou quebrar o monopólio estatal dessas mercadorias. A gente pode citar só 2 casos recentes aqui para vocês. O lítio da Bolívia, né? E quando eu falo recente, eu posso retroceder um pouco mais. O cobre do Chile, né? No caso do Salvador Allende. Enfim. Esses novos mecanismos de dispossessão, então, eles vão muito além dentro da acumulação capitalista daquela fase originária. Eles envolvem aí a transformação em mercadoria de vários outros itens, né? É muito mais ampla a concepção trazida pelo Harvey. Na verdade, ele não contesta o Marx, ele amplia o Marx, né? Ele faz com que o conceito do Marx tenha uma penetração muito maior em outras realidades. Exemplos de outros mecanismos de dispossessão: biopirataria, direitos de propriedade intelectual, muitas vezes as pessoas adotam aí nas diferentes instituições de ensino sem nenhum tipo de questionamento, né? Licenciamento de materiais genéticos, etc. Então, olha o que o Harvey diz para a gente. O esgotamento cada vez maior dos recursos ambientais globais, terra, água, ar, e a degradação crescente do habitat são igualmente produtos da transformação em larga escala da natureza, em todas as suas formas, em mercadoria. A corporatização, né, transformação das corporações, e a privatização de bens até então públicos, como universidades, para não falar da onda global de privatização da água e outros recursos públicos, constituem uma nova onda de cercamento dos comuns. Como que está meu tempo aí, Alexandre? Eu não sei, mas acho que o Rafael deve estar olhando, mas deve estar dando uns 30 minutos já. Ô, Leonardo, eu acho que você pode começar a concluir para o Lopes ter um tempinho também e o pessoal fazer algumas perguntas no finalzinho lá, tá? Ótimo. Eu não vou adiantar, então, porque eu teria mais coisas aqui. Acabei colocando muita coisa nos meus slides. Sempre sou exagerado, gente. A mensagem que eu queria traçar para vocês é mais ou menos essa mesmo. Eu ia falar mais de um outro texto do Marx, mas não vai dar tempo. Mas eu vou recomendar para vocês. Chama-se Os Despossuídos. Foi publicado também há pouco tempo no Brasil. Esse texto é muito interessante. Ele é do começo, né, da atividade intelectual do Marx ali e de intervenção no mundo público, quando ele se transforma num jornalista em 1842, e ele vai passar por uma situação muito interessante que ele analisa também essas transformações do direito, que era entendido de uma maneira muito mais difusa, né, na Idade Média, e que passa a ser alguma coisa muito mais restritiva. O Marx fala aí num absolutismo da propriedade, nesse texto dele. Na verdade, o nome do texto, Os Despossuídos, não é o nome do texto que o Marx escreveu lá do século XIX, é o nome que foi dado ao conjunto de vários artigos publicados
no ano de 1842, que foram traduzidos e unificados aqui sobre esse título, né? Eu recomendo muito que vocês leiam. Não é ainda o Marx propriamente comunista, então aqueles que tiverem medo do comunismo podem ler tranquilos, tá? É um Marx extremamente liberal ainda, mas um liberalismo que eu diria para vocês extremamente radical, né? Que ele vai pegar o melhor do liberalismo já, mostrando a verve que ele teria. E aí ele mostra o que acontece em 1842 com a chamada lei do furto de madeira, né? Há um filme que foi há pouco tempo aí disponibilizado para a gente, O Jovem Marx. Isso aparece logo no início desse filme, também recomendo para vocês assistirem. Muito bacana esse filme. Mostra lá os proprietários se organizando através do congresso que eles tinham na época, chamada Dieta Renana, na Prússia, para conseguir transformar o direito ancestral dos mais pobres na Prússia, de coletarem madeira, né? A gente está falando de um país que tem invernos rigorosos. A população sempre teve esse hábito de coletar madeira morta, algo muito antigo, né? Era um costume, um direito por costume, por tradição. E, de repente, os proprietários se organizam dentro dessa dieta renana, né? Desse parlamento extremamente extremamente contraditório, assim, em termos de representação, né? Representava só os interesses dessa classe dominante, e mudam a lei, né? Fazem com que, inclusive, a madeira morta, né? Ninguém derrubava a árvore, mas até a madeira morta se transformasse em propriedade. E o Marx desconstrói de maneira brilhante, né, a argumentação desse absolutismo da propriedade. Eu queria deixar, então, esse recado para vocês, essa reflexão, e as questões que surgirem a gente pode retomar aí no nosso debate, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, e é isso daí. Bom, Lopes, palavra com você, tá? Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme poder participar da Semana de Meio Ambiente de 2020. Eu quero agradecer muito a organização dessa atividade, comissão que eu faço parte também, mas um agradecimento especial ao professor Rafael, que está se desdobrando em mil aí para poder que está lá no campus, né, de máscara, e junto com o de participar dessa atividade. Leonardo é aqueles presentes que a vida nos dá, né? Além de colega de trabalho, se tornou um amigo e um irmão, se assim eu posso dizer, né? E eu quero também saudar todos os estudantes de Coxim, do estado do Mato Grosso do Sul, tá? E todos que estejam assistindo essa atividade. Bom, a proposta inicial é que a gente falasse um pouco sobre o novo marco regulador da água, né, a nova legislação da água e os impactos que isso tem sobre as nossas vidas, vamos dizer assim. No entanto, como não existe uma sociologia, vamos dizer, da água, eu optei por fazer um resgate um pouco da legislação, um resgate dos principais princípios que giram em torno da água e os processos de transformação que ocorreram ao longo da história, especialmente do nosso país, sobre a questão da água. Então, eu vou iniciar a fala com uma frase do pensamento de um autor chamado Rui Mauro Marini, que Rui Mauro Marini foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, UNB, tá? Ele foi exilado na ditadura, ele foi para o Chile depois, ele foi para o México, na UNAM, né? Ele, junto com Vânia Bambirra
e outros autores, eles criaram aquilo que nós hoje conhecemos como o Grupo de Brasília, que desenvolveu a teoria marxista da dependência. Então, em um dos seus escritos, um dos seus livros chamado Subdesenvolvimento e Revolução, traduzido para o português em 2004, nós encontramos a seguinte passagem: a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento capitalista mundial. Ou seja, a princípio, para nós falarmos da água, é necessário entendermos um pouco dessa geopolítica, ou seja, de como que o Brasil se encaixa dentro de uma ideia de economia mundial. Nós sabemos que o capitalismo, enquanto modo de produção, ele cria aquilo que nós chamamos de economia mundial. Ou seja, os países se organizam como se fosse uma espécie de empresa. Esses países começam a concorrer entre si. No entanto, nós sabemos que alguns países conseguiram se desenvolver industrialmente e outros não. Mas essa história e essa relação de desigualdade e de desenvolvimento não é algo natural. Nós também sabemos do processo de colonização dos países europeus e, sobretudo, dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, sobre os países do continente africano, sobre alguns países do leste asiático, né? E, consequentemente, o subdesenvolvimento, ou seja, a ausência de desenvolvimento pleno na América Latina se dá por conta de um mecanismo criado pelos próprios países ditos avançados, ou seja, os países de capitalismo avançado. Enquanto o nosso desenvolvimento interno, segundo o Vivian Trias, que é um autor uruguaio, que também faz parte dessa corrente de pensamento, afirma que o desenvolvimento latino-americano ele se dá numa forma de mão aberta, ou seja, que nossas linhas de comunicação e de desenvolvimento do comércio e da indústria não se intercalam e tem como meta, ou tem como objetivo o mercado exterior, diferentemente nos países centrais do capitalismo, ou seja, os chamados países desenvolvidos, nós temos a figura de uma mão fechada, ou seja, todo o comércio se intercala, existe uma ligação entre os diversos setores. Então, uma vez nós entendemos que o Brasil e os países da América Latina são países subdesenvolvidos, são países de economias dependentes, certamente nós caracterizamos por países, como um país exportador de commodities, ou seja, exportador de produtos agropecuários ou de produtos primários. Existem duas visões contrapostas em relação à questão da água, dois princípios básicos. A primeira delas está baseada na lógica da mercantilização da água, deste recurso, que pretende convertê-la num commodity, ou seja, um produto de exportação ou produto primário que se pode ser exportado como se fosse um grão de soja, por exemplo, que é defendido pelo chamado Conselho Mundial da Água, que é composto por empresários, os maiores empresários do mundo da água, como a Nestlé, a PepsiCo, são eles que organizam esse Fórum Mundial da Água. Por outro lado, nós temos uma outra visão, que considera a água não como uma mercadoria, e sim a água como um direito inalienável, ou seja, algo que não pode ser vendido, algo que não pode ser trocado por dinheiro. Essa perspectiva ela é defendida por um amplo conjunto de movimentos sociais, de ativistas intelectuais articulados no movimento global pela defesa da água, que propõe a criação de espaços democráticos e transparentes para a discussão dessa problemática a nível mundial. Este movimento, ou seja, que entende que a água como um bem universal, um bem que garante a vida, ou seja, um direito humano, um direito inalienável do ser humano, formula certamente
a crítica ao Fórum Mundial da Água não reconhece a legitimidade desse grupo, que foi o mesmo que elaborou uma carta de reivindicações com princípios básicos em Istambul e que acabou sendo discutida na Assembleia Geral da ONU. Nós sabemos que muitos países da América Latina, quando adentram ao chamado neoliberalismo, ou seja, essa nova fase do capitalismo, que tende a privatizar tudo que é público, ou seja, tornar privado aquilo que é público, teve como experiência a Bolívia, né? E junto com os movimentos organizados na Bolívia em torno do direito da água, a ONU, por sua vez, acabou aceitando a proposta enviada pela Bolívia e dos 33 outros países de declarar a água potável e o saneamento como um direito humano. No documento desenvolvido pela ONU, eu fiz alguns destaques aqui sobre as principais características que permitem, que nos permitem entender como que eles entendem a água como um direito humano. Então, vai dizer lá, direito à água e saneamento. A água potável, segura e o saneamento adequado são fundamentais para a redução da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para a prossecução de todos e cada um dos objetivos do milênio. Essa frase é do Ban Ki-moon, do secretário-geral da ONU. Então, ele abre essa Assembleia Geral da ONU das Nações Unidas em 2010, exatamente essa reflexão para que os chefes de Estado pudessem elaborar um documento final. Foi identificado que 884 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, que 2,6 mil milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico, ou seja, 40% da população mundial vive com esgoto a céu aberto. No Brasil, os dados trazidos pelo IBGE, pelo Globo, ou seja, pelos grupos empresariais, nos apresentam que 48% da água no Brasil não é tratada, ou seja, 48% da população vive com esgoto a céu aberto. No Brasil, nós temos pessoas que vivem em palafitas, que são as casas suspensas nas águas que hoje são águas poluídas. O compromisso da ONU, ele vai falar que são as metas do milênio, eles traçaram uma série de metas. A questão da defesa da água é a meta número 7. Ele apela a reduzir para metade até 2015, ou seja, no passado, a proporção da população sem acesso à água potável e segura. Em 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 64, declarou que a água limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente a vida e todos os outros direitos humanos. E por que a água é importante? Assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direitos humanos constitui um passo importante no sentido de isso vir a ser uma realidade para todos. Significa que o acesso à água potável, segura e ao saneamento básico é um direito legal e não um bem ou um serviço providenciado a título de caridade. Níveis básicos e melhorados de acesso devem ser alcançados cada vez mais rapidamente. O pior dos serviços, ou seja, aqueles que têm menos acesso à água, são mais facilmente remediados e, por conseguinte, as desigualdades mais rapidamente diminuídas, uma vez que essas pessoas, esses 48% da população brasileira ou os 40% da população mundial, possam ter melhorias de vida, ou seja, com acesso à água. Quando nós falamos de água, gente, segundo essa concepção que se torna um direito humano, nós estamos falando do direito à soberania, ou seja, o direito de garantirmos um desenvolvimento sustentável à nossa população. Ele vai falar o seguinte, a ONU, que os meios e mecanismos disponíveis no sistema de direitos humanos
serão utilizadas para acompanhar os progressos das ações na concretização do direito à água e ao saneamento de forma a responsabilizar os governos. Mas o que isso significa? Que em 2002 o Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotou o seu comentário geral número 15 sobre o direito à água, afirmando que o direito humano, aquela prevê que todos tenham água suficiente, segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos. O acesso universal ao saneamento é não apenas fundamental para a dignidade humana e a privacidade, mas também um dos principais mecanismos de proteção de qualidade dos recursos hídricos. Para além disso, em abril de 2011, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, né, adotou, através da Resolução 16/2, o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano, um direito à vida e à dignidade humana. Então, aqui, gente, como fonte de análise e um ponto inicial da nossa conversa de hoje, eu apresento para vocês duas visões antagônicas. Uma defendida pelos empresários que estão representados dentro do Fórum Mundial da Água, que defendem a ideia da água como uma commodity, ou seja, como um bem que pode ser vendido aos preços de mercado. E, por outro lado, nós temos os movimentos sociais, organizações populares de mais de 35 países e amparado dentro da Organização das Nações Unidas, a ONU, que defende a água como um direito inalienável, ou seja, como um direito do homem, algo que não pode ser vendido e algo que garante o desenvolvimento humano, né, e que permite o nosso combate à pobreza. Uma vez tendo esse arcabouço teórico, ou seja, entendendo que o Brasil e os países da América Latina, de uma forma geral, são países subdesenvolvidos, com economias dependentes das economias chamadas desenvolvidas industrializadas, ou seja, ao passo que nós vendemos matéria-prima de forma barata e compramos produto industrializado caro, o que o Rui Mauro Marini vai chamar de troca desigual, ou seja, né, aqui é necessário, nesse momento da nossa conversa, a gente fazer uma análise sobre como que se deu o comportamento da legislação sobre a água no nosso país. Então, como que a água é tratada ao longo da história no Brasil? Eu fiz a leitura aqui de um texto da Ana Lúcia Dezenzi Gesic e Francesco Sandeco, que são professores, pesquisadores da Faculdade de Geociências da USP, da Geologia, né, e que nos mostram um artigo discutindo as principais transformações ocorridas na água no Brasil. Então, me permitam ler para vocês algumas passagens aqui, para fazermos uma reflexão. Me perdoe se me pareceu um pouco mecânico, mas eu acredito que é importante pontuarmos, nessa parte da nossa conversa, o comportamento da água no Brasil. Então, ele vai dizer lá, as águas minerais no Brasil são tratadas juridicamente como recursos minerais. Possuem legislação própria, que é o Código de Águas de 1945, e segue os fundamentos e instrumentos de outorga de direitos da legislação, que regulamenta a atividade de mineração no Brasil. Estes princípios conflitam com a própria Constituição Federal de 1988, que delegou o domínio das águas subterrâneas aos estados. Além disso, a legislação ambiental e de recursos hídricos, promulgados a partir da década de 80, introduziram uma dimensão ambiental às águas, como um todo, incluindo os recursos hídricos subterrâneos, definindo-as
como bens de domínio público e de uso comum do povo, de caráter não dominial e inalienável. As águas minerais foram legalmente definidas na década de 1940 como águas subterrâneas naturalmente potáveis, protegidas da contaminação superficial, de composição química regularmente definida e presumível ação medicamentosa. Alguns conceitos originais da legislação de águas minerais foram profundamente modificados com o tempo, principalmente no que se refere ao estudo da ação terapêutica de suas águas e de seu uso em balneários e instâncias hidrotermais. Atualmente, o aproveitamento econômico das águas minerais é primordialmente voltado à produção de bebidas engarrafadas e a características químicas e físico-químicas da maior parte de suas fontes revelam que hoje as águas minerais pouco se diferenciam das águas subterrâneas, de composição ordinária. No momento político atual em que se discute a mudança do marco legal da mineração no Brasil, é desejável retomar a discussão em nível governamental para atualizar a lei de águas minerais, levando em consideração os conhecimentos modernos da hidrogeologia, da química e da medicina, assim como os fundamentos do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável introduzidos pela Constituição brasileira e, certamente, as contribuições que a sociologia nos fornece junto às suas ferramentas. A indústria das águas engarrafadas é o segmento industrial do ramo de bebidas não alcoólicas que mais cresce no mundo, superando o consumo de chá, de leite e de refrigerantes. Segundo os dados da Zenit Internacional, segundo o trabalho de Hilton, de 2011, foram consumidos mundialmente 239 bilhões de litros de águas engarrafadas em 2011, o que representa um aumento de 6,3% em relação ao ano de 2010, que teve seu consumo na casa dos 225 bilhões de litros. As águas minerais brasileiras são, na verdade, uma commodity, tratadas juridicamente como recursos minerais e cuja produção é voltada ao mercado de bebidas, industrializada, seja ela nacional ou importada. No Brasil, águas minerais e recursos hídricos subterrâneos são bens públicos, distintos, que estão sob o domínio de diferentes esferas de administração pública, respectivamente a federal e a estadual. Ou seja, a União, o governo federal, fica com as águas da superfície, com rios, águas pluviais. As águas subterrâneas são de responsabilidade dos estados. Mas quando a gente tem água subterrânea, como no caso do aquífero Guarani, que pega vários estados, não só vários estados, mas como 4 países, a União que toma conta, porque ela está em mais de uma região. O motivo principal para esta falta de integração reside no fato de que a legislação brasileira de águas é bastante antiga. É um Código de Águas de 1945, anterior à Constituição Federal de 1988, e não foi incorporada a legislação que regulamenta o uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos mais moderna, que é a Lei de Águas de 1997. Em países como os Estados Unidos, o Reino Unido, há uma discussão polêmica entre a indústria de bebidas envasadas e entidades civis que defende o consumo de água de torneira, provida por abastecimento público. A principal crítica está na comodização, ou seja, em torná-las commodity, e na geração desnecessária de resíduos sólidos que a indústria da água produz, além do argumento de que a água é um recurso essencial à vida e deveria constituir um direito humano básico. Argumenta-se que em países pobres há crescimento do setor industrial de produção da água engarrafada, pois
invariavelmente verifica-se a falha no sistema de abastecimento público de água potável. Em países ricos, onde a boa qualidade da água de torneira é inquestionável, consumir água envasada, ou seja, água de garrafa, é o reflexo do alto poder de consumo da população e do bem-sucedido marketing no setor de bebidas. No Brasil, a discussão ainda está em outro nível, mais primário, de considerar ou não as águas minerais também como recursos hídricos ou alimentos, além de serem recursos minerais. A gestão de águas minerais no Brasil está inserida num contexto da gestão dos recursos minerais de competência do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A base legal dessa gestão reside em decretos, leis promulgados durante os governos autoritários, ou seja, durante a ditadura militar no Brasil. O Decreto-Lei 7.841, de 8/8 de 1945, o Código de Águas Minerais, CAM, e o Código-Lei de 2227, de 1967, que é o Código de Mineração, ambos em vigor no Brasil. Os regimes legais que regem a outorga de direitos para o aproveitamento econômico das águas minerais são os de autorização e concessão definidos no artigo 2, 1 e 2 do Código de Mineração, combinado com o artigo 4 do Código de Águas Minerais. Considerando os dispositivos legais do Código de Águas Minerais e do Código de Mineração, a água mineral é um recurso mineral dotado de valor econômico. A Constituição Federal de 1998, por sua vez, atribui a propriedade dos recursos minerais à União e a considera distinta da propriedade do solo. É o artigo 176 da Constituição Federal. A exploração ou aproveitamento dos recursos minerais depende de autorização ou concessão federal. É o artigo 176 também da Constituição, sendo de competência privativa da União legislar sobre essa matéria. Artigo 22 da Constituição Federal. O Código de Águas Minerais define as águas minerais como aquelas, abre aspas, provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuem composição química ou propriedades físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhe conferem uma ação medicamentosa. Os parâmetros químicos e físico-químicos das águas subterrâneas mineralizadas e respectivas fontes responsáveis por alguma ação medicamentosa foram definidos no artigo 35 e 36 do Código de Águas Minerais e constituem características quanto à composição química, ao teor de gases dissolvidos e à temperatura da água da fonte. O Código de Água Mineral estabeleceu a Comissão Permanente de Crenologia como instância técnica designada para reconhecer, aprovar ou fiscalizar a ação medicamentosa de uma água classificada como mineral. Para quem não sabe o que é a crenologia, é uma especialidade médica que foi extinta no Brasil. Eram eles os responsáveis por fazer a análise da nossa água no Brasil. Tá? Desde a sua origem, em 1948 até 1959, a Comissão Permanente de Crenologia cumpriu o papel de fiscalizar as propriedades terapêuticas das águas minerais. A Comissão de Crenologia, em sua forma e composição originais, foi extinta por mais de 30 anos, de 1959 a 1993 e de 1999 a 2005. Em 2005, já no governo Lula, o diretor-geral do Departamento Nacional de Políticas de Mineração retomou os trabalhos da referida comissão e definiu um novo regimento interno,
com o objetivo de recuperar um importante instrumento de gestão e valorização das águas minerais do Brasil. No entanto, o papel original da Comissão Permanente de Clinologia de fiscalizar as propriedades medicamentosas das águas minerais não é mais efetivo como foi no passado, né? Misto que a colaboração de médicos clinologistas é pontual e eventual devido à extinção dessa especialidade médica, ou seja, nós não temos mais médicos no Brasil formados em clinologia. Foi extinta essa profissão no Brasil. A análise criteriosa do Código de Águas Minerais nos revela alguns pontos importantes. Primeiro, águas subterrâneas fracamente mineralizadas não estariam implicitamente associadas a algum efeito medicamentoso, portanto, não deveriam ser categorizadas como minerais. Por essa razão, o Código de Águas Minerais estipula a obrigatoriedade de testes clínicos comprobatórios dos efeitos terapêuticos e a fiscalização pela Comissão Permanente de Clinologia para as águas classificadas como oligominerais, ou seja, que tem vários elementos que a tornam ricamente enriquecida com minerais, né? Segundo todas as águas subterrâneas, naturalmente potáveis, em tese, são regidas pelo Código de Águas Minerais e pelo Código de Mineração, como recursos minerais. Neste sentido, potabilidade deveria ser o parâmetro-chave para diferenciar a água subterrânea como recurso mineral ou como recurso hídrico. Terceiro, as águas minerais medicinais têm como status diferenciado as águas subterrâneas em geral. O uso medicamentoso das águas minerais em loco, nos balneários, é a essência do Código de Águas Minerais, ao passo que o uso para engarrafamento era, na década de 40, considerado de importância secundária, visto que algumas propriedades temporárias da água mineral, como emanação de gases radioativos da fonte e hipertermalidade, podem ser alterados com o tempo ou até mesmo perdidas com o tempo. O segmento da água mineral no Brasil, há muitas décadas, deixou de ser destinado ao uso terapêutico. Atualmente, os empreendimentos são primordialmente, ou seja, 86% das fontes, voltados ao comércio de bebidas engarrafadas, ao invés de serem balneários, segundo Queiroz, 2004. Mesmo no caso dos balneários, perdeu-se o foco no uso de medicamentoso das águas minerais e termais, e o que migrou para o que se reconhece hoje por termalismo recreativo ou simplesmente turismo de lazer, né? Esta mudança de foco ocorreu por dois motivos. O declínio das práticas clínicas com o uso das águas minerais e termais devido à extensão da especialidade médica clinologia, além da atuação intermitente da Comissão Permanente de Clinologia, como a instância superior técnica e fiscalizadora do uso medicamentoso das águas minerais no Brasil. Aos mesmos em que foi perdido o elo entre o segmento da água e mineral e a medicina, o setor testemunhou uma mudança radical de foco, quando a produção da água engarrafada aumentou significativamente, superando a importância dos balneários. A água mineral engarrafada deixou de ser vendida em farmácias como um remédio e se transformou em um bem de consumo doméstico extremamente popular, acessível, destinado a atender a necessidade mais básica do ser humano, ou seja, matar a sede. A produção de água engarrafada ocupa atualmente um papel relevante dentro do segmento industrial brasileiro, apresentando franca expansão nas últimas 3 décadas. A Constituição Federal, por outro lado, foi promulgada em 1988, ela não faz menção expressa às águas minerais
e não especificam que esta seria uma exceção dentro do contexto das águas subterrâneas ou de recursos minerais. Infere-se, portanto, que no processo de elaboração da Constituição Federal de 88, não foi levada em consideração a vigência do Código de Águas Minerais, o CAM, que contempla a água mineral como recurso mineral em nível infrainstitucional, diferenciando dos recursos hídricos. A água não é um mineral em termos conceituais, ou seja, dentro da ciência, dentro da mineralogia, a água não pode ser considerada como mineral, mas ela é um minério do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Os princípios constitucionais preponderantes que regem aproveitamento dos recursos minerais residem na supremacia do interesse público sobre o privado e na condução da atividade de mineração conforme o interesse nacional. Neste sentido, apesar da atividade de mineração no Brasil ser exercida exclusivamente por empresas privadas, a atividade deve atender aos interesses maiores das coletividades, superando, né, a ideia do interesse individual. Quando a extração dos recursos minerais é devidamente autorizada, a propriedade do produto mineral é assegurada ao concessionário e ao direito de lavra. A lavra é a concessão àquele que quer extrair água. Se você quer abrir um poço artesiano na sua casa, por exemplo, o governo tem que te conceder a lavra. Aqui, então, eu quero pontuar 2 elementos básicos com vocês em relação à Constituição brasileira. A primeira é dizer que a Constituição brasileira ela vem para poder regulamentar a água, o uso da água no Brasil. E ela considera a água como um bem inalienável, ou seja, um direito do homem, algo que não pode ser vendido e que deve prevalecer o uso do público sobre o privado. Então, ela não leva em consideração o Código de Águas Minerais de 45, por sua vez, né? E não levando em consideração, ela torna ela como um bem público. Há muito para falar da Constituição. No entanto, eu vou tratar com vocês nessa terceira parte da nossa atividade um pouco sobre os aquíferos existentes. Aqui eu compartilho uma folha com vocês. Professor Lopes. Oi. Só um instantinho. Precisamos que você caminhe para encerrar, viu, professor? Porque estamos quase chegando na hora aqui e se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem um tempinho ainda. Claro, vamos lá. Tá bom? Tá bem. Obrigado. Então, uma vez que a gente nós entendemos que existe uma visão dual, ou seja, 2 visões sobre a questão da água no mundo, né? Uma que tende a tornar ela privada e outra que tende a tornar ela pública e gratuita, nós sabemos que a disputa pelos aquíferos no mundo é muito grande. A Europa só tem um aquífero, que é o aquífero da bacia de Paris, da França, né, que, por sua vez, tem uma água salobre não muito boa. Os maiores aquíferos que existem estão na América do Sul. Né? Vou citar 2 com vocês aqui, que é um que está perto do Maranhão, da Amazonas, que é o aquífero Alto do Chão, e o aquífero Guarani, que se encontra em 4 países, né, do qual o senhor Michel Temer, após o golpe de Estado de 2006 do Brasil, se reuniu com empresários dos grandes setores empresariais, como a Coca-Cola, a fim de vender a nossa água. O que, para nós aqui, nos simboliza como algo totalmente maléfico à autonomia e à soberania popular. Como o meu tempo está terminando, se está se esvaindo, eu vou dizer para vocês aqui, vou concluir com vocês alguns elementos aqui. A privatização, ela causa exatamente como nós vemos nessa foto, que é uma foto do Chile, onde as mineradoras que estão aqui em cima contaminaram a água e as pessoas não têm dinheiro para pagar a água. Então, eles colhem água contaminada. Isso é um dos reflexos da privatização. No Brasil, como o professor Leonardo
brilhantemente já nos disse, sobre a lei da privatização da água aprovada pelo senhor Jair Bolsonaro em julho de 2020, recentemente, ela altera as águas, a contrato de água e saneamento no Brasil, ou seja, ela altera a Constituição brasileira, permitindo que as empresas privadas usem a nossa água, né, e mudando a nossa legislação. E, por fim, eu quero mostrar para vocês a questão da tarifa, que agora o preço da água vai aumentar, certamente, né, porque serão cobrados uso como poda de árvore, serão cobrados outros serviços que hoje não são, como drenagem, ou seja, a conta de água vai aumentar. Por fim, eu não sei se vocês conseguem ver a minha lousa aqui, né? Ver a minha lousa. Eu proponho para vocês que uma síntese é possível, ou seja, se nós garantimos a água como um direito inalienável, garantimos a autodeterminação dos povos indígenas e a demarcação de terras, porque os indígenas fazem um serviço para a nação brasileira, preservam o meio ambiente e garantimos um desenvolvimento sustentável, é possível que a água, que a gente garanta a nossa soberania, né, e que o acesso se torne universal. Eu agradeço muito a todos e a todas e estou aberto a perguntas. Obrigado. Pessoal que está assistindo, por favor, se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui no chat não tem ainda uma pergunta para ser feita, mas se alguém tiver uma pergunta, pode fazer agora, tá? Por gentileza. Bom, então é o seguinte, eu encerro aqui então, né, em nome da comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente, eu encerro essa atividade, agradecendo imensamente o professor Lopes e o professor Leonardo por essa explanação que vocês fizeram em tão pouco tempo e com tanta profundidade de fato, viu? É muito impressionante, foi muito bom poder assistir vocês, tá? E também a respeito desse tema tão importante, né? A gente precisa realmente entender a água como um direito inalienável, né? Um direito universal, como vocês tanto buscaram passar aqui para nós. Então, nós agradecemos também o Eric, tá? O auxílio do Eric, e principalmente também as pessoas que assistiram e participaram dessa atividade. Muito obrigado a todos. E aí, a Semana do Meio Ambiente continua, e o Festival de Arte e Cultura. Valeu, um abraço, muito obrigado novamente para vocês.